Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E hoje é um vídeo muito interessante, cara, altamente aplicável, que você pode utilizar em várias áreas da sua vida e também é um tema muito importante. Hoje eu vou ensinar para vocês, é como se fosse um hack que você pode utilizar na sua vida, que é a meditação. A meditação é uma prática budista, como eu acho que todas as meditações. Muitas vezes é uma prática religiosa ou ideológica, só que o que eu vou falar hoje, existem várias no mundo. Só que eu vou falar hoje é especificamente do Mindfulness, que Mind, de mente, e Fullness, que é, se a gente for utilizar, não tem uma expressão literal em português, mas podemos dizer que é a atenção plena no aqui e no agora, sem julgamentos. Que é um tipo de meditação muito estudado na ciência. Então, se você vê um tipo aí de meditação, a meditação da goiaba, não é esse que eu estou falando do Mindfulness. E essa é uma prática muito utilizada na TCC, na Terapia Cognitiva Comportamental. E nesse livro aqui da Judy Beck, tem um capítulo que fala exclusivamente do Mindfulness. Hoje em dia tem muitas pessoas com um pensamento catastrófico, fica pensando em coisas ruins que podem acontecer no futuro ou coisas ruins que já aconteceram no passado. Quando a gente for olhar pessoas que têm depressão, a gente vê que ela tem pensamentos catastróficos sobre o passado, coisas ruins que aconteceram. E pessoas que têm muita ansiedade, pessoas ansiosas, transtorno de ansiedade, têm muitos pensamentos ruminantes sobre o futuro, o que pode acontecer no futuro. E muitas dessas coisas são ruins. A imaginação do nosso cérebro é tão precisa, mas tão precisa, que ele pensa que é real, o que está acontecendo. Aí ele pensando no que é real, vai ativar seu eixo HPA, que é o eixo hipotálamo pituitário adrenal, que vai liberar cortisol, que é o hormônio do estresse. Com isso, liberando o cortisol, vai liberar adrenalina, vai liberar a dopamina, seu coração vai ficar acelerado, pulsando mais sangue para o seu corpo e você vai ficar mais agitado. Que seu cérebro está pensando o quê? Já que você está pensando em coisas ruins, ele já está te preparando para enfrentar essas coisas ruins. Mas muitas vezes essas coisas ruins não acontecem. Aí você fica com o seu sistema de defesa ativado, se é assim que podemos dizer, para coisas que não precisa. Nós não vivemos mais em uma selva caçando comida, com medo de um tigre indo para cima da gente. E uma das coisas que pacientes com depressão e pacientes com ansiedade têm é que eles ficam muito para dentro de si. Então esses pacientes com depressão e ansiedade, eles ficam muito para dentro de si e pouco fora. Então a gente tem atividade de algumas redes cerebrais. Então essas redes nós chamamos de Salience Network. Também temos a rede SMN, que é a rede Sensório-Motor Network. E também temos o DMN, que é Default Mode Network, ou a rede de modo padrão. Então é uma rede composta por neurônios. Rede, tem vários neurônios conectados. Então a rede de saliência são áreas do seu cérebro que é capaz de detectar estímulos do ambiente e principalmente estímulos que têm carregamento emocional. Então a rede sensório-motor ela é envolvida com percepção do tato e com movimento motor. Então eu estou me movimentando em a rede de sensório-motor. Eu sei a força de pegar o livro, as coisas. Então a rede sensório-motor é envolvida com percepção do tato e com controle motor. Eu sei onde estão as coisas aqui no meu ambiente. Só que o mais importante aqui para nós no vídeo é a rede de modo padrão, que ela é envolvida com o seu interior. Você está dentro de você, mais introspectivo. Você está vivendo mais nos seus pensamentos. Presta atenção aqui. Você está vivendo mais nos seus pensamentos e pouco fora de você. Sabe quando você está lendo um livro? Deixa eu pegar aqui. Você está lendo aqui um livro, aí você está lendo aqui e para. Começa a pensar em alguma coisa. Mas depois de algum tempo você se dá conta. Você para de pensar e você se dá conta. Onde que eu estava aqui lendo a parte do livro? Ali é a rede de modo padrão. Sabe quando você está assim, olhando para alguma coisa, mas você não está enxergando a sua volta? Você está aqui pensando em alguma coisa, só que o que está aqui na sua frente você não está enxergando? Aí depois de um tempo você para de pensar e começa a enxergar. Essa é a rede de modo padrão. É como se você estivesse viajando na maionese. Não sei se você está conseguindo entender. Espero tá explicando de uma maneira, espero estar sendo didático aqui. E essa rede de modo padrão foi caracterizada em 2001, publicada na PNAS, que é uma das maiores revistas científicas do mundo. E ela é importante porque alguns estudos mostram que 50% do nosso dia a gente está vivendo mais dentro da gente do que fora. Eu estava aqui editando o vídeo e eu esqueci que eu deixei de passar uma coisa muito importante. Eu estava falando aí sobre a rede de modo padrão. Tem muitos estudos falando que pessoas criativas
pessoas que estão no mundo artístico, pintores, desenhistas, atores, são pessoas que têm a rede de modo padrão muito ativada, porque pessoas criativas estão muito ligadas à rede de modo padrão, porque você está mais dentro de si. Você, para criar uma arte, muitos artistas criam a arte de acordo com o que eles veem dentro de si. Então tem um personagem muito famoso, o Van Gogh. O Van Gogh era um pintor. Ele era um cara bipolar, com transtorno de bipolaridade, e ele era um cara que vivia muito dentro de si, na rede de modo padrão. E ele era um gênio na arte. Tem um livro que eu estou lendo, do Daniel Kahneman, que é o Rápido e Devagar. Esse livro apresenta 2 tipos de sistema. Na literatura científica isso já é um pouco comum, mas no livro ele apresenta o sistema 1 e o sistema 2. Para pessoas leigas, esses 2 sistemas é bem didático. Tem o sistema 1, que é o sistema límbico, e tem o sistema 2, que é o pré-frontal. O sistema 1 já é o sistema mais intuitivo, o sistema mais rápido, o sistema que detecta medo, emoções. Já o sistema 2 já é o sistema mais frio, é um sistema mais devagar, já é o sistema com mais racionalidade, já é o sistema que consegue analisar melhor as coisas, que consegue frear as emoções. Então, quando você pratica o Mindfulness, você está aumentando o sistema 2, o córtex pré-frontal, está deixando ele mais forte. Então, o sistema 2, que é o córtex pré-frontal, ele fica mais ativado, e o sistema 1, que é o sistema límbico, ele fica menos desativado. Então, pessoas que estão na rede de modo padrão muito alta, eles têm um aumento do sistema 1, do sistema límbico, e eles têm uma inibição do sistema 2, que é o córtex pré-frontal. Então, pessoas que são mais criativas, ele tem o córtex pré-frontal inativo, não inativo completamente, mas tem uma baixa do córtex pré-frontal e tem um aumento do sistema límbico. E o córtex pré-frontal, ele é uma região envolvida com decisões, inibição de comportamento, esperar recompensa no futuro e não agora. Nós somos humanos racionais, muitas vezes, por causa do córtex pré-frontal. Tem um estudo do Phineas Gage, já tem algum tempo atrás que aconteceu isso. Ele foi martelar uma pedra e o ferro, quando ele foi bater na pedra, o ferro entrou no córtex pré-frontal dele. Aí ele foi para o hospital vivo ainda, consciente, porque o córtex pré-frontal não é importante para a nossa sobrevivência. Ele ainda foi consciente, só que lá ele danificou o pré-frontal dele. E ele virou um animal, cara. Ele começou a ficar hipersexualizado, começou a agarrar as mulheres na rua. Ele teve comportamentos parecidos com um animal, literalmente como um animal. Então o córtex pré-frontal que deixa a gente meio que civilizado. Então pessoas criativas têm um córtex pré-frontal um pouco abaixo, levando elas a ser quase que animais, pessoas mais intuitivas, pessoas mais medrosas, mais tristes. Por isso que é importante fazer o Mindfulness, porque o Mindfulness ele aumenta o sistema 2, que é o córtex pré-frontal, e abaixa o sistema 1, que é o sistema límbico. Então você fica muito mais racional, você fica mais presente aqui, você sabe o que está acontecendo no seu ambiente. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês, muitas pessoas são 8 ou 80. O que eu estou falando aqui com vocês, muitas pessoas vão levar, por exemplo, então vou parar de pensar, eu vou parar de ficar dentro de mim. Não é isso. Tem que ter um equilíbrio. Claro que você não vai viver o tempo inteiro dentro de você, introspectivo, e claro que você não vai viver 100% fora, no aqui e no agora. Então tem que ter um meio termo. Mas eu recomendo que vocês busquem viver no aqui e no agora, no momento presente, e não ficar tanto tempo consigo mesmo, dentro de si. Então o Mindfulness é uma prática que é treinável, você vai treinando ao longo do tempo. E depois que você ficar mais dominante nessa área do Mindfulness, você vai saber controlar o seu córtex pré-frontal, saber quando ligar ele, quando desligar ele, quando você quer ficar mais dentro de si, mais introspectivo, ou quando você quer ficar mais fora de si. Você vai poder fazer esse jogo ambiental consigo mesmo. Então volte aí pro vídeo.
Tem uma intervenção na psicoterapia, que é padrão ouro, para tratar pacientes com depressão, chamamos de ativação comportamental. Então, basicamente visa você montar uma lista de tarefas para o paciente deprimido de acordo com as capacidades e habilidades dele. Por exemplo, ele gosta de desenhar, coloca atividades para ele desenhar. Ele gosta de... manda ele lavar a louça. Por quê? Porque vai tirar ele dentro de si, pegar a atenção dele e jogar para alguma coisa. Ele fazendo alguma coisa... ele não vai ficar pensando em outras coisas, tá ligado? Você está entendendo? Eles não vão ficar pensando em alguma coisa ruim que aconteceu no passado ou alguma coisa ruim que pode acontecer no futuro, porque ele está focado aqui e no agora. Que é isso que o Mindfulness prega. O que ele faz? Ele faz você pensar no aqui e no agora sem julgamentos. Então é o tipo de intervenção que o terapeuta pode fazer com seus pacientes. E você aí mesmo pode fazer consigo. Fazer essa ativação comportamental, você fazer esse comportamento que é a meditação. Eu mesmo pratico a meditação. No máximo ali umas 3 vezes na semana, e quando eu estou um pouco ansioso, que eu já sou um cara mais ansioso, eu gosto de fazer mais. Então é uma prática, eu gosto de fazer ela guiada. No YouTube aí tem muitos vídeos no YouTube que é a meditação guiada. É praticamente uma pessoa que guia a sua atenção. Por exemplo, tem uma meditação guiada que eu gosto, é que um cara... ele começa a falar áreas do nosso corpo. Ele fala, pensa no seu tornozelo, na ligação do seu tornozelo, no seu coração, jogue sua atenção pro dedão do pé. Tipo coisas assim. Não tem como você ficar ansioso pensando no seu tornozelo. Então, a meditação guiada, o Mindfulness, é o cara, a pessoa... que começa a controlar os seus pensamentos, a sua atenção, fazer você jogar a sua atenção para algum lugar. Então, quando o paciente ele faz a ativação comportamental, velho, olha que louco, cara. Você pega a atenção dele que está dentro dele e joga ele para fora, ele começa a sair da rede de modo padrão, ficando mais calmo, ficando menos ansioso, ficando menos deprimido. Isso faz todo sentido, como você manda o paciente lavar a louça, estudar, arrumar a casa, arrumar a cama, você fazer ele sair dentro de si e colocar ele na vida real, a rede de modo padrão dele desliga. Por quê? Porque ele está menos dentro de si e agora ele está mais fora. Do ponto de vista psicológico, a meditação Mindfulness, ela tem mostrado que é super capaz de aumentar as capacidades centrais de um sujeito, isto é, principalmente uma melhora de regulação emocional. O que é uma regulação emocional? É a capacidade de você conseguir organizar suas emoções quando elas estão alteradas ou mesmo organizar suas emoções quando elas não estão alteradas. Por exemplo, se induzir voluntariamente a um estado motivacional. Então as pessoas que têm um embotamento emocional, por exemplo, pessoas que não estão nem triste e nem feliz, ela está com embotamento emocional, parece que tem alguma coisa tampando ela. Por exemplo, se alguém chamar ela para fazer alguma coisa, correr, ela vai, mas ela mesma não consegue se induzir a esse estado para ir correr. Então, ela é modulada pelo ambiente. Então, Mindfulness, ele treina a atenção. Por exemplo, você está aqui e você tem muitas informações aqui na sua frente, muitas informações. E você não sabe em qual olhar, em qual focar, porque tem muitas informações. O Mindfulness, ele vai te ajudar a melhorar a sua atenção. Vai fazer você focar naquilo que você quer focar. Por exemplo, você está estudando e tem muitas informações na sua volta, ambiente, pessoas conversando, música tocando no lado, o cachorro gritando no outro, e muitas coisas, crianças passando aqui, e você não consegue focar em nada no estudo, porque tem muitas coisas acontecendo. O Mindfulness, ele vai treinar os seus processos atencionais. Pensa que a sua atenção é como se fosse um músculo. Então, quanto mais você treina o músculo, mais forte ele fica. Então, quanto mais você treina a sua atenção, mais forte a sua atenção, os seus processos atencionais vai ficar para atividades rotineiras. Rotineiras, por exemplo, estudar, ler um livro, controlar mais as emoções. E onde é que ficam os processos atencionais? Fica aqui atrás da sua testa, em uma região chamada de córtex pré-frontal, aqui nas áreas frontais. Então, Mindfulness, ele meio que fortalece suas áreas frontais. Então, você pode induzir motivação para si mesmo. Pô, velho, eu vou lá na academia fazer um treinão, você se imaginar já se imaginar ter feito o treino, você bem, feliz e pá. Você imaginar, pô, cara, vou estudar inglês hoje, você se imaginar já falando inglês, já tá tendo uma motivação ali para fazer.
Então, o Mindfulness, ele treina a sua atenção, seus processos atencionais e sua regulação emocional. Então, vocês podem fazer a meditação guiada. No YouTube tem vários vídeos, que é basicamente alguém controlando a sua atenção. Por exemplo, agora eu vou fazer com vocês aqui, só para testar, rapidinho, uma meditação guiada. Vocês vão ouvir a minha voz, vão fechar os olhos e eu vou guiar a atenção de vocês. Vamos lá. Agora eu quero que você feche os seus olhos. Escute o que está acontecendo no seu ambiente. O áudio. Quero que você sinta a roupa no seu corpo. Se você estiver deitado, sinta a cama, o sofá sobre seu corpo. Aumente a sua respiração. Inspire. Segure por 10 segundos. Solte o ar. Se coloque dentro de si e ouça os batimentos do seu coração, pulsando sangue pelas suas veias. Agora eu quero que você pegue a sua atenção e jogue no tornozelo do seu pé. Perceba os ligamentos, o peso. Agora eu quero que você mexa os seus dedos. O que você está sentindo nesse momento? Deixe os pensamentos vir. Eles podem vir, mas não julgue. Não julgue nada. Estamos aqui para entender e não para julgar. Só deixe eles vir. Sinta o calor do seu ambiente. Sinta a temperatura do seu ambiente. As vozes. Sinta a textura das coisas. Inspire. Segure o ar por 10 segundos. Agora, solte o ar lentamente. Quero que você coloque na sua mente: hoje será um ótimo dia. Farei o que for preciso. Vou me exercitar, me alimentar bem, vou estudar. E tudo de ruim que puder acontecer, eu vou lidar bem com isso. Eu não vou me desesperar. Eu vou ficar calmo e vou seguir em frente. Você pode fazer tanto a meditação guiada quanto você sozinho. Mas se você não é muito acostumado a fazer meditação, eu recomendo a meditação guiada. Você viu como você fica calmo? Porque você não joga seus processos atencionais nem no futuro e nem no passado. Você está aqui, no presente, no agora. Percebeu que a meditação, o Mindfulness, ele prega para você estar no aqui, no agora? É você viver calmo, viver tranquilo, sabe? Esse é o segredo da vida, sem muito estresse. Uma coisa da hora que eu vi aqui no estudo é que a reatividade emocional de um sujeito é menor. O que é isso? Os praticantes de Mindfulness têm um menor aumento do PA, que é a pressão arterial. Então é mais difícil que o limiar de estresse da pessoa aumente, então o limiar dela fica mais fraco. Os praticantes de Mindfulness têm um maior retorno à linha de base após o estressor. O que significa isso? Por exemplo, ele foi apresentar o trabalho na escola e ele foi zoado. Então, os praticantes de Mindfulness, por exemplo, ele foi zoado na escola para apresentar o trabalho. Ele estava aqui. Aí ele foi zoado, o humo dele caiu aqui para baixo. Só que com um tempo depois ele vai subindo de novo até voltar ao normal, ou se não, superar. Uma pessoa que não pratica Mindfulness, se ela sofreu uma queda, um estresse que fez o humo dela cair, ela continua aqui caído. Que é a famosa resiliência. Então, praticantes de Mindfulness têm maior resiliência. O que é resiliência? Resiliência é um termo da física, que é um objeto, após a sua deformação, ele voltar rapidamente ao seu estágio inicial, como ele era antes. Então, quer dizer que você não é blindado
Você sim vai ficar triste alguns dias, vai ficar ansioso, vai ficar um pouquinho mais deprimido, vai ter coisas que vai abaixar o seu humor. Só que praticantes de mindfulness têm a chance maior de levantar isso para cima, voltar ao normal, ou se não superar até. Enquanto aqueles que não praticam mindfulness, que têm a atenção mais fraca, os processos atencionais, os processos emocionais, fica decaído por mais tempo. Cara, hoje em dia, se a gente for parar para pensar, nós vivemos em uma sociedade que tem em um mundo com muitas informações, é um monte de livro para ler, é muito de coisa para estudar, principalmente aí quem faz concurso, Enem, muita coisa para estudar, emprego, é muito emprego para trabalhar, não que tenha vaga, mas vocês entenderam. Enquanto que antigamente, 5 mil anos atrás, que não é no nosso processo evolutivo, não é muito. Por exemplo, o Homo sapiens viveu cerca de 300 mil anos atrás. Então 5 mil anos não é nada. Então antigamente a gente se preocupava em o quê? Não morrer, comer e se reproduzir e cuidar dos nossos. Hoje nós vivemos em uma sociedade muito estimulante, hiperestimulante. Então nossos processos atencionais, o nosso cérebro, ele não evoluiu. Isso não evoluiu ao ponto da gente viver nessa sociedade mais tranquilo. Nosso cérebro ainda de antigamente, 300 mil anos atrás, que tinha poucas preocupações. Então, muitas pessoas têm traço de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas não tem realmente o transtorno. Só tem alguns traços por causa dessas informações que muitas vezes são inúteis para a nossa vida. Então, galera, pratique mindfulness. É uma ferramenta que você pode utilizar que vai fazer parte, vai melhorar várias áreas da sua vida. Área pessoal, profissional, porque você vai estar treinando o seu processo atencional. Então, quando você estiver estudando e no seu celular ao lado tocar, você não vai parar de estudar para ver. Para entrar no Instagram, no WhatsApp. Você vai continuar estudando, vai continuar trabalhando, porque agora seu processo atencional vai estar mais forte. E você vai saber aonde colocar ele. Então comece a praticar o mindfulness. E aqui você vai ver que é algo muito difícil. Para você ficar 5 minutos, pode parecer pouco, mas você ficar 5 minutos presente no aqui e no agora, é muito difícil. Nosso cérebro é muito louco, pensa que nós só fica pensando no futuro, coisas rápidas, nós pensa que está perdendo alguma coisa. Então, comece a praticar o mindfulness. E você vai ver que o grande segredo da vida é viver no agora. Claro que você pode planejar um pouco do seu futuro, mas a maior parte do tempo nós temos que estar vivendo no aqui, no agora. Você realmente vai viver sua vida. Você realmente vai viver e experimentar a sua vida. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários a sua experiência com meditação, alguma coisa que pode enriquecer o vídeo ou contribuir aqui pro pessoal, ok? Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!